Bom dia, Rosa. Agora que eu vi que você é a líder suplente, eu estava olhando os nomes aqui, prazer em conhecê-la. Acho que o microfone está fechado, mas não tem problema. Que bom que você veio participar, é sempre bom ter um apoio. Agora se ouve, né? Que bom. Se precisar de alguma coisa, eu tô por aqui, tá? Deixar. Eu que agradeço. A professora Eliane acabou de entrar também. Que bom. Oi, bom dia. Bom dia, Tudo professor. bem? Luiz Henrique, Bom, Rose, tudo bom? Tudo bom, professora? Tudo bem. Débora tá aí também, né? Eu tô sem o Sim, nome do. professora. Bom Eu dia. imprimi, tô sem o nome dos autores dos textos. Tenho que pegar isso aqui. eu tenho aqui, professora, se a Você senhora tem? Ah, então, qual que é o Pessoas com Transtorno do Espectro? Quem são os Sou eu. autores? Sou eu. Débora. Uhum. Aí tem Thaís Fernandes e a senhora, e tem Isso. Maria Gabriela e Marcos, que é do terceiro Maria artigo. Gabriela? Maria, Beatriz, Gabriela Pereira e Marcos Vinícius. São três autores. Ah, tá. Quem será que vem? Ah, daí eu não sei, professora. Vamos ver. E Tá aparece bom. o nome dos três. Aí a hora que tá bom. Vamos aguardar aí. Tomara que o pessoal consiga entrar. Ah, ó. Que eu mandei um oi, Thaís, ela entrou já. Bom dia. Oi, Thaís, bom dia. Falei, cadê a Thaís? Estou aqui. Tudo bem? Bem, e você? Tudo bom. Então, Luiz Henrique e a Rose, vocês estão para líder de sessão, né? No Maravilha. suplente, Isso, o Luiz vai professora. conduzir. Tá bom. Tá ótimo. Então, vamos só aguardar agora a, a representante ou representantes aí, né? Qual que é a universidade, Luiz Henrique, desse do corpo como personificação? É que Tem aí? na lista de moderação não aparece, Não professora. parece, né? Eu vou abrir aqui pelo vídeo se eu consigo achar um Ah, momento. mas tudo bem, eu pergunto depois, porque como eu tô, é como se eu tivesse com um blind review aqui de novo. Eu tô nem sei quem é. Eu fui lendo e sei, tivesse avaliando novamente aqui, na hora que eu estava lendo. Eles são da Federal do Rio Grande do Sul, tá aqui Ah, do pelo. Rio Grande do Sul. Tá. Tá tendo problema para conectar? É a primeira que eu tô online, estava presencial. Eu sou presencial, gente. Vamos, vai dar certo, não. Esse negócio eu já vou dar meu voto lá, tá? SEMEAD é o evento mais acessível que tem, mais em conta. Você ter um jantar por R$ 100 no museu não é qualquer coisa. É muito barato, gente. Desculpa falar assim, perto do Enampad que a gente tem como referência, né? Então, eu acho que as pessoas vão ter que começar a escolher e botar o SEMEAD como uma opção boa e assim, financeiramente, né, mais viável. Acho que é um ponto importante depois para a gente levar como feedback, né? Olha, ontem nós fizemos sessão Sapiens, metade online, nossa, foi tão difícil. Agora presencial né? Agora sim, entendemos. Então, óbvio, quando a gente tem um híbrido, poxa, Acre, Amapá, todos os estados mandaram artigo, né? Isso é bom também. Mas assim, é difícil, é difícil. Entrou lá, Marcos Vinícius, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bom? Você está participando ou vai apresentar? Vou apresentar. Vai apresentar. Então, estamos com o time Isso. completo aqui. Perfeito.
Bem, pessoal, eu sei que vocês gravaram o vídeo, mas eu acho que assim, dá para a gente controlar uma sessão com 3 trabalhos. Estamos aqui, não vamos pôr vídeo, não. Vamos usar a nossa. Já está online, então, né? Eu já assisti os vídeos, já vi também. Vamos fazer brevemente aí, vocês controlam para apresentar para todo mundo de um jeito, né? Com os pontos principais. Aí, Luiz Henrique me auxilia no tempo. Vamos no máximo 10 minutos, tá? Acho que, né, uma sessão pequena, os temas têm muita relação, então acho que vai ser uma discussão boa. Então, eu sugiro que nós façamos as 3 apresentações em 10 minutos, faço uma contextualização, porque eu acho que vai ficar melhor, dado a temática, que está muito em comum, e depois vou fazer alguns apontamentos sobre os textos, que aí, né, como uma forma de contribuição e também de coisas que eu não entendi, né, lendo o texto e que eu gostaria, de falar um pouquinho sobre. Podemos fazer isso? Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar pela ordem que está aqui. O primeiro é, é o corpo como personificação, né? Luiz Henrique, me ajuda aí. Eu acho que não tem tanto problema, professora. Pelos vídeos apareceu pessoas com transtorno, mas eu acho que Tá. Pode ser também. Deixa o da Thaís no meio, fica bom, porque aí é a praxe, então junta os dois aí. Pode, então vamos começar com a Débora. Débora, fique à vontade aí, controle seu tempozinho. O Luiz Henrique nos avisa quando estiver faltando 2 minutos para dar 10. Aí você avisa a Débora, tá bom? Fique à vontade, Débora. 10 minutinhos, né? De Isso, programar 10 aqui meu. minutinhos, contextualiza para nós. Beleza. A senhora quer que suba a apresentação também? Como é que a senhora prefere? Não, acho que a gente pode fazer uma discussão Ah, só, tá tá bom? bom, Você pode geral, né? usar Claro. aí o seu material, mas é Não, uma conversa, tá? tá joia, não, obrigada. Bom, obrigada pela oportunidade. Acho que é bem interessante a gente falar, porque fica bem mais humano mesmo, né? Do que às vezes só o videozinho. A gente tem que se. Estava numa outra sessão, a gente acaba se contendo para conseguir caber nos 8 minutos e deixa passar algumas coisas interessantes. Esse trabalho surgiu de uma disciplina no Mackenzie, com a professora professora doutora Darcy Hanashiro, de gestão inclusiva da diversidade, e foi muito uma provocação pessoal, porque eu tenho um irmão com autismo, nível 3, que já está com 34 anos, muito próximo a mim, a gente convive muito, vive todos os dias, e foi disso que veio a provocação para começar a pesquisar a respeito do tema. Desse tema específico de uma matéria da disciplina, surgiu o trabalhinho aí que eu apresentei. Esse trabalho ainda é bem inicial, porque ainda era um projeto inicial do tema, né, de uma primeira revisão sistemática que foi feita, para começar a descobrir um pouco mais sobre o tema, e acabou se tornando, no começo desse ano, o tema, parte do meu tema de dissertação do mestrado. Eu estou investigando a empregabilidade das pessoas com TEA, no mercado aqui, né, de trabalho do Brasil como um todo, e vendo a visão tanto dos profissionais, quanto do time de RH, quanto das associações que treinam essas pessoas para o mercado de trabalho. Ainda estou aguardando a aprovação do Comitê de Ética, né, do Mackenzie, então, por conta disso, dá tempo de ler, se aprofundar cada vez mais a respeito da temática tanto do autismo, quanto da empregabilidade, quanto da neurodiversidade, os modelos diferentes da deficiência que são utilizados e tudo mais. Especificamente quanto a esse trabalho, a ideia foi, inicialmente, abordar na introdução um pouco do que é o autismo, porque ele teve todo, isso está até no meu projeto de pesquisa, teve toda uma evolução a respeito do autismo ao longo das últimas décadas, como ele foi sendo estudado por diferentes prismas e diferentes abordagens da medicina mesmo, da biologia, da psicologia. Disso surgiram algumas definições que são um pouco diferentes. Então, tem toda uma intenção, primeiro, de limpar conceitos para entender o que é o autismo hoje em dia, seja via CID, Classificação Internacional de Doenças, seja via DSM, que é da Associação Americana de Psiquiatria. Disso tudo, o contexto no Brasil, até agora, a gente ainda não tem dados específicos a respeito do autismo, de número de pessoas com autismo. Deve sair agora no censo desse ano, a gente está aguardando. Teve já uma introdução aí no número de pessoas.
enquanto uma das categorias de pessoas com deficiência, desde a Lei Berenice Piana de 2012. Então, aguarda-se esse número, mas percebe-se pela literatura cada vez mais um número crescente de pessoas sendo diagnosticadas, até porque o espectro foi expandido, com outros sintomas também sendo avaliados, e quanto mais divulgação, mais pessoas têm buscado. Então, algumas pessoas na literatura têm indicado dessa forma que indicam, que justificariam o aumento. Também tem adultos que estão se descobrindo agora como pessoas com autismo, eles também acabam surgindo, e daí sim a temática do trabalho, que são pessoas que muitas vezes conseguem muita carreira acadêmica, conseguem vários títulos, muita competência, mas por questões sociais, de comunicação e de se expressar, eles acabam sendo impactados no ambiente de trabalho e na sua empregabilidade. E pela literatura que eu busquei até o momento, há uma maior incidência de estudos teóricos e não tanto práticos, nem tanto empíricos. Então, isso também mostra um campo bom de pesquisa, uma boa oportunidade de pesquisa, o aumento do número dessas pessoas, e como vem cada vez mais, desde 2000 praticamente, por conta dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de buscar o trabalho decente, inclusão de pessoas com deficiência, isso também se torna relevante nessa perspectiva do Pacto Global, de inserção e do espírito aí ESG. Para conduzir essa pesquisa, os referenciais teóricos se basearam em entender um pouco a neurodiversidade, como ela tem sido vista hoje em dia, iniciada lá na década de 90, muito ligada às pessoas com autismo, e hoje em dia ela já é um guarda-chuva maior, que acaba abrangendo outras características e diagnósticos diferentes de pessoas que funcionam diferente. Essa é uma abordagem mais social da neurodiversidade, mas no meu trabalho especificamente eu recortei as pessoas com autismo, porque por conta da origem, por conta de interesses pessoais meus enquanto pesquisadora. Disso, busquei também a relação dessa neurodiversidade no trabalho. Então, como que as organizações precisam abraçar essas pessoas, entender que elas funcionam de uma forma diferente e adaptar, se necessário, as suas condições de trabalho para que eles sejam, de fato, incluídos e sejam inseridos nesse ambiente. Então, alguns modelos teóricos que surgiram aí dessa revisão sistemática inicial mostram alguns frameworks, né, algumas sugestões de modelos para que isso seja feito, seja revisitando as etapas principais de RH, desde a contratação inicial, então como fazer um processo seletivo diferenciado, para que abranja também essas pessoas com as suas características próprias, depois o processo de contratação em si, dentro da empresa, como é que as avaliações vão ser feitas, os treinamentos, o bem-estar do time e o próprio desenho do trabalho, para que ele seja adequado para essas pessoas com características diferentes. E fui buscando, né, ainda é um projeto inicial essa revisão, já fui melhorando depois que eu submeti para o SEMEAD, até para abranger novos termos que não foram colocados nessa primeira abordagem, buscar novos estudos, já surgiram nessa última que eu fiz, foi em julho, estou revisando, já surgiram 40 trabalhos aí para analisar, para ver como é que eles podem abordar, e eu também coloquei aqueles alertas, né, para ir trazendo novos trabalhos, e a cada semana eu percebo que surgem mais uns 5, assim, não necessariamente na área de administração, porque é um tema de interdisciplinariedade, então tem muita coisa na área da saúde, tem muita coisa na área de educação, tem muita coisa na área de administração, direito e tal, então acaba surgindo, tem que ir lendo e selecionando e filtrando, e para conseguir, de fato, chegar numa visão mais ampla possível do que está sendo falado, até para incluir no meu projeto de pesquisa e, posteriormente, na minha dissertação. Então, disso tudo, né, é isso que a tentativa agora desse primeiro trabalho mostra um quadrinho de quais foram os trabalhos que foram identificados, esses 11 trabalhos iniciais, salvo engano, que eu lembro de cabeça, a maioria teórico, quais foram os objetivos analisados em cada revista, né, por cada autor em cada revista e país, que foram onde foram conduzidos os estudos, depois quais foram os principais achados, os principais modelos que eles trabalharam e como eles enxergam a neurodiversidade no ambiente de trabalho. Então, daí foi o resumo apresentado aí no trabalho inicial, e depois vendo, será que a gente já tem evidências, numa análise qualitativa ainda inicial, de que isso poderia refletir, de fato, em ações que as organizações fazem para cumprir com o ODS específico 8, né, que foi o que eu selecionei para o trabalho, do trabalho decente, da inclusão das pessoas com deficiência. Então, em geral, o que eu tenho visto também conversando, já iniciando alguns contatos da pesquisa mais prática da minha dissertação, nota-se que ainda é um tema que
precisa ser explorado, precisa ser divulgado, precisa ser entendido na prática. As organizações, em geral, têm apontado melhorias no processo, mas ainda dependem muito de instituições que apoiam em todo esse processo, aí, principalmente a Especialistane, que é conhecida por isso. Estou em contato com eles também para fazer uma pesquisa local nessa instituição, e eles relatam muitos pontos positivos, mas também muitos desafios para escalar o projeto, para que, de fato, outras pessoas consigam ser contratadas dentro de estruturas maiores, por conta das especificidades. Obrigada, Luiz. Por conta das especificidades da condição das pessoas com autismo. E não está no trabalho, né, mas já que a gente está numa discussão aqui, né, nas organizações, nessas instituições que apoiam as pessoas com TEA, em geral, que eu já tenho percebido, conversando inicialmente, ainda num pré-teste até dos roteiros elaborados, o que se nota é que ainda tem muita visão de que as empresas querem cumprir a lei de cotas, né, a 8213, lá o artigo específico de cotas, então enxergam ainda as pessoas com autismo no espectro do modelo médico da deficiência, né, a pessoa com deficiência em si, e ainda não tem não tem tantas instituições e organizações que de fato tenham trabalhado no modelo de neurodiversidade, que é um modelo mais social, que não enxerga a pessoa como uma pessoa com deficiência por si só, como uma pessoa que funciona diferente. Então é um desafio ainda interessante e que eu pretendo avançar bem aí nos próximos meses, até o próximo semestre, para concluir a pesquisa. Então, basicamente é isso. Obrigada. Tá ótimo. Obrigada, Débora. Bom que você já adiantou algumas coisas aqui, fiquei mais tranquila. Então, vamos lá. Thaís, vamos seguir a ordem, então. Thaís, Tá. pode fazer a apresentação. Thaís, ele vai falar 2 minutos, você vai cumprir o tempo. Pode Como é deixar. orientada minha, eu conheço, tá? Então, Pode deixar, gente. Eu me empolgo, mas não, mas nós vamos controlar o tempo, tá? A vou Débora fez segurar. certinho. Parabéns, tá, Débora? Obrigada. Vamos lá. Bom, vamos lá. O título do meu trabalho é Sistematizando a Praxis, né? Uma discussão sobre modelos teóricos em gestão da diversidade. Ele foi oriundo da minha dissertação. Na verdade, ele foi uma base muito boa para o que eu desenvolvi na dissertação, com orientação da professora Eliane, inclusive. E vou falar um pouquinho dos bastidores, já que todo mundo já deve ter assistido o vídeo, vou falar coisas que eu não falei no vídeo, dos bastidores desse modelo. A gente percebeu que na literatura, principalmente no Brasil, não tinha uma base teórica muito forte para se estudar empiricamente a gestão da diversidade, estudar relações e tudo mais, porque sempre que a gente trabalha com modelos teóricos para fazer pesquisas quantitativas, que foi o meu trabalho, a minha base foi quantitativa, sempre se exige um modelo teórico para explicar essas relações. Então, estudar esferas, estudar relações e modelo teórico. E a gente percebeu que para a gestão da diversidade, no contexto brasileiro, não tinha uma base muito forte para isso. E foi aí que surgiu a inspiração para tentar montar esse modelo teórico. Ele ainda é inicial, ele precisa ser testado na maior parte das suas relações. Na minha dissertação, eu testei uma das relações, que seria da esfera da cultura organizacional. Ali eu trago todas, explico todas no trabalho, mas na minha dissertação o foco foi a cultura organizacional, que a gente testou de início, mas ali tem muitas relações que podem ser trabalhadas, podem ser testadas e exploradas, justamente para contribuir para a praxis na administração, que esse foi também um objetivo muito grande da minha dissertação, que é trazer isso para dentro da organização, como que funciona a gestão da diversidade na prática e como que você pode utilizar dessas dimensões para trabalhar no seu dia a dia, nos seus estabelecimentos de meta, no seu desenvolvimento do seu setor de gestão da diversidade. Aí trazendo um pouquinho para o que eu coloquei no artigo. A gestão da diversidade, ela surgiu nos Estados Unidos como muitos modelos que a gente usa na administração. O termo surgiu lá de início, foi um desenvolvimento histórico por causa das leis que estavam surgindo no país. E como que ela chegou no Brasil? Pelas multinacionais, também justamente como muitas coisas acontecem no nosso meio de administração e tudo mais.
A diferença da gestão da diversidade dos Estados Unidos para a brasileira é que nos Estados Unidos ela foi se desenvolvendo aos poucos, conforme o ambiente institucional foi se alterando, e no final chegou nesse patamar de gestão da diversidade, chamar gestão da diversidade, que antes não chamava gestão da diversidade, era focado muito em leis antidiscriminação, então para atender essas leis. E no Brasil, ela chegou meio que, ela foi implantada dentro das subsidiárias. Então, ela foi colocada um pouquinho mais artificialmente, entre aspas, né? Foi colocada porque as matrizes estavam desenvolvendo na matriz essas políticas, e foi colocado também nas subsidiárias brasileiras. Isso foi como iniciou. Atualmente, a gestão da diversidade não é feita só com multinacionais, outras empresas também trabalham a gestão da diversidade. Inclusive, é um tema que está em alta, entre aspas, né? Muitas empresas estão fazendo muita divulgação de marketing sobre a gestão da diversidade. Porém, a parte teórica não está tão desenvolvida no país. E foi esse o objetivo principal, trazer essas esferas. Então, lá no modelo teórico que eu trouxe, a gente fala um pouquinho do quais são as influências que a gestão da diversidade pode ter. Então, assim, eu coloquei lá a cultura organizacional. Como que a cultura organizacional pode influenciar a gestão da diversidade? E como que a cultura organizacional pode afetar, enquanto cultura, as ações da gestão da diversidade. Eu não vou entrar tão a fundo em cada esfera, senão vou ficar 3 horas falando aqui. Então, vou falar só um pouquinho. Aí tem a cultura organizacional, aí tem a esfera dos processos de gestão de pessoas, que é a parte mais prática da coisa, que é onde traz as ações afirmativas, por exemplo, que muita parte teórica trata só da gestão de pessoas, só que a gestão da diversidade, ela é um sistema complexo que envolve todos os setores da empresa. A gestão de pessoas seria um dos elementos. Aí tem a parte do desempenho, que tem muitos modelos teóricos que existem já, que são focados só nisso, que eu vou usar a gestão da diversidade para aumentar o desempenho da minha empresa. Mas a gestão da diversidade não é só isso. Pode ser usada dessa forma, e dependendo da corrente teórica que você segue, mas não é só isso. A parte da imagem é uma coisa que entra muito na fama da gestão da diversidade hoje em dia, que é você trazer que a sua empresa faz gestão da diversidade e o que isso traz para a sua empresa enquanto imagem perante a população no geral. Essa é uma esfera também dentro do modelo. Aí tem, essa aqui são as internas da organização. Aí tem as externas, que são a parte do contexto institucional do país, que são as leis. No Brasil, assim como nos Estados Unidos também tem muitas leis voltadas para diminuir a discriminação no ambiente de trabalho. Começou aos poucos com alguns públicos específicos, então surgiram ali as leis voltadas às mulheres, as leis da população negra, as leis da pessoa com deficiência, inclusive traz um pouco do que a Débora apresentou, também tem dentro da legislação, que ela falou das leis de cota, e tudo isso influencia como a organização faz a gestão da diversidade. Inclusive, tem muita empresa que só faz isso. Vamos cumprir a lei e tudo mais, e é uma influência direta do ambiente institucional. Aí tem também a esfera da cultura nacional como um todo, que no meu modelo eu coloquei como uma influência indireta pela cultura organizacional, que assim, como que a empresa brasileira se desenvolve, não. Como que a empresa brasileira atua dentro disso? Não que a empresa brasileira seja uma coisa só, mas a gente sabe que tem aspectos culturais que eu levei em consideração, que influenciam a forma como a gestão da diversidade é vista, como que o preconceito é entendido, principalmente, e isso é muito importante. E também tem mais duas esferas, deixa eu olhar na minha colinha aqui, que agora eu não lembro de cabeça. E o último, que é da heterogeneidade da população. O Brasil é um país heterogêneo desde suas origens, a gente sabe disso, a forma como a gente foi colonizado, a forma como que a gente vários povos vieram para cá em migrações, e a forma como que é o jeito brasileiro. Então, isso influencia bastante na questão que a gente tem uma força de trabalho diversificada. E mesmo tendo uma força de trabalho diversificada, vou jogar uma sementinha aqui que eu não trouxe no artigo, mas é uma coisa que eu venho discutindo muito com a professora Eliane.
mesmo sendo um país super diversificado, tem muitas empresas que têm forças de trabalho bem homogêneas. E isso é meio estranho, né? Vamos pensar assim, pensando estatisticamente, num país tão diversificado assim, como que uma empresa só tem homem branco? Então, fica aí um negocinho para se refletir. O modelo, ele está aqui, assim, a principal, ele pode ser utilizado para você testar. Beleza, Luiz, obrigada. Ele foi utilizado para testar, para outros pesquisadores poderem testar também essas relações. Ele está ali de uma forma não engessada, até assim, bem-vindo outros pesquisadores enriquecerem ele com suas contribuições e com os seus testes. Ele está ali mais como uma base, como uma proposta de pensar sobre o assunto e trazer isso que não tem muito no Brasil. E eu coloquei como uma contribuição isso até nas considerações finais, que seria trazer esse aporte para os pesquisadores conseguirem desenvolver na gestão da diversidade. E eu acho que é isso, não vou me estender muito, né, professora? E depois a gente discute mais um pouquinho sobre as coisinhas que eu falei. Isso, tá ótimo, Thaís. Obrigada também, cumpriu o tempo, mas acho que você conseguiu trazer bem aí acho por isso que ele faz bastante sintonia com, ele talvez seja a base aí da discussão dos outros dois que já saem, né, com as suas ações. Ok, então, agora eu vou passar para o Marcos. Marcos, você então pode trazer aí a sua breve apresentação sobre o terceiro e depois a gente já abre aí para falar um pouquinho sobre esse tema que é um tema de fato muito desafiador, minimamente para começar, né? Fique à vontade, tá, Marcos? Tá bem, então, obrigado, bom dia a todos e a todas, né? Então, vou apresentar o trabalho e também partindo dessa discussão, dessa proposta inicial aí de trazer alguns outros elementos que não estão disponíveis no vídeo. Então, eu vou apresentar para vocês uma discussão. Então, esse artigo, eu sou coautor, né? Eu fui convidado gentilmente pela professora Maria Beatriz Rodrigues, né? Que é professora aqui da Escola de Administração da URGS, né? No qual eu também sou professor no curso de Administração. Então, foi idealizado por ela, né? E nós contamos com a Gabriela, que foi aluna de mestrado, orientado pela professora Maria Beatriz, e aí eu atuei como coautor convidado, e agora eu explico para vocês como que aconteceu esse convite, né, em relação ao tema. Então, esse é um artigo que ele é bastante desafiador, porque a gente, de certa forma, são algumas discussões que a gente tem, inclusive em reuniões de colegiado, e que nós, professores, enfrentamos todos os dias, né? Então, é um trabalho assim que chama muita atenção para quem trabalha com as questões de diversidade dentro das organizações, né? Não somente privadas, mas públicas também, e como que isso também é desafiador para os docentes, né? Então, esse trabalho a gente buscou, nós tivemos ali, por exemplo, né, a questão teórica, trabalhar com estudos sobre deficiência, né, modelo social de deficiência. A gente buscou também ter um olhar interseccional, trabalhar com as questões das capacidades, o capacitismo, e também as relações sociais de inclusão, que foi os grandes orientadores teóricos desse trabalho, a gente buscou costurá-los. Bom, em relação às questões, assim, das coletas de dados, né, elas foram diversas, porque, de certa forma, esse tema, ele está dentro da organização, da instituição de ensino superior, porém as informações elas estão bem dispersas, elas não estão concentradas, elas estão muitas vezes à margem, muitas das vezes elas não são debatidas, elas não geram, né, aquele sentido da comoção, de comover as pessoas ao debate, porque se é algo que eu não vivencio, eu não preciso debater sobre. Então, a gente buscou trabalhar com os estudantes, né, que possuíram, né, alguma deficiência ou múltiplas deficiências e trabalhar uma abordagem qualitativa para buscar entender como que se dava,
nessas interações sociais, na presença dessas deficiências e as relações dos corpos dessas pessoas com as habilidades diversas na universidade. E os principais resultados que a gente encontrou a partir dos discursos desses estudantes entrevistados, né, e era que os principais problemas de acessibilidade, e os quais a gente muitas vezes não observa, porque se a gente não tem determinada deficiência, a gente não acaba não passando por aquilo. Então, por exemplo, a questão com elevadores, com rampas, mobiliário, a questão do transporte, sinalização. A gente observou também a questão do pavimento, as distâncias entre os campi da universidade. Então, às vezes, a outra escola está aqui do lado, mas esse aqui do lado, que é uma distância pouca, né, para uma pessoa sem deficiência, ela constitui um entrave grande, né, para aquela pessoa que possui deficiência. Então, a questão dos banheiros é um outro problema que a gente observa dentro da universidade. Então, é uma questão dessa ausência, né, dessa acessibilidade que reflete num desrespeito a esses estudantes. A questão dos procedimentos de inclusão, a gente observou que eles são bem diversos e não há padrões mínimos, né? Então, assim, os professores, os técnicos administrativos e os estudantes, em geral, eles não têm orientações, né, sobre como trabalhar com a diversidade e como criar um ambiente de inclusão. Então, por exemplo, é muito comum que professores, né, entrem em contato, por exemplo, com as CONGRADES, que são as comissões de graduação, ou entrem em contato junto com a PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, para saber como proceder em relação a casos específicos de algum aluno com deficiência. Então, por exemplo, qual o tempo extra necessário para a realização de uma avaliação que eu deveria dar para determinado aluno, né? Como que eu vou proceder em relação a esse aluno com esse tipo de avaliação? Quais são as adaptações pedagógicas que eu preciso realizar nas minhas aulas para que eu possa promover um ambiente de inclusão? Então, vão desde as questões de, por exemplo, de pensar o formato de um slide, o tamanho da letra, da fonte, né? Até a questão de trabalhar com imagens, pouco texto, com vídeos. Esses vídeos precisam ter legenda, porque senão também já constitui um entrave para quem tem, por exemplo, a questão da atenção. Precisamos também pensar no planejamento da aula em questão do tempo, de distribuir o tempo entre diversas atividades para que não fique só concentrado numa tipo de atividade só expositiva, promover algum diálogo, promover alguma atividade integradora. Então, esses são uns dos principais desafios que os estudantes sinalizam em relação aos docentes, né? E em relação aos técnicos também, porque como não há um padrão mínimo em relação a procedimentos de inclusão, acaba que cada escola, né, cada departamento vai fazendo a sua moda, né, a sua maneira. E isso gera um conflito institucional muito grande, porque nós temos alunos de diversas escolas fazendo disciplinas de administração. Então, por exemplo, olha, lá nas letras funciona assim, mas aqui na administração funciona de outro jeito. Então, isso gera um conflito. Por que que lá é assim e aqui é assado? Então, essa questão desse não padrão também gera um ambiente de exclusão, né? Porque a gente acaba que não contempla esse aluno nas suas demandas. Por isso que nos seus discursos eles comentam muito a questão da invisibilidade, né? E dessa questão de não sentirem-se relevantes para a universidade, de não terem voz, e que acabam sendo intermediados por outras pessoas, como os representantes discentes. Então, para eles, para evitar aquele desgaste semestral de todo semestre ter que repetir as mesmas coisas, de irem até as CONGRADES, de irem até a praia, de conversar individualmente com cada um dos professores, eles preferem, então, que a voz deles, né, seja levada através de um representante discente. E eles comentam muito sobre essa questão da maior sensibilidade de professores mais jovens, né? E aí, por exemplo, entra eu nesse sentido de que eu fui convidado, porque do corpo docente da instituição, né, eu sou um dos mais jovens, né? Então, com 31 anos ali.
Então, essa questão dos professores mais jovens é que eles observam que tem uma maior sensibilidade em relação à inclusão, ainda que, né, aí eu me incluo, nós professores mais jovens e professores mais jovens sem deficiência, muitas vezes a gente só sabe, né, das questões dos problemas institucionais do nosso campus ou, de forma geral, de outros campi, através da sinalização, da verbalização dos alunos, porque senão de outra forma a gente não fica sabendo. Então, é essa questão de ter um aluno, ter um representante discente, chegar até o professor e esse professor levar até as reuniões de colegiado para a gente debater e promover um ambiente de inclusão. E aí, finalizando, né, então, essa questão da acessibilidade, sim, é um direito, né, e não um favor. Então, esses alunos, eles precisam ter garantido os seus direitos dentro da universidade. Né, na questão assim mais final, né, pela questão dos 2 minutos aí, a gente notou um despreparo de forma geral da universidade, não só de um campus específico ou de uma escola, de um departamento, mas de forma geral por não ter as questões norteadoras, orientadoras a todos, né, aos alunos, aos professores e aos técnicos, e essas ações elas poderiam ser feitas de forma mais organizada, né, que permitissem, né, uma uniformidade e que, de certa forma, evitassem essa exclusão. Então, finalizando, né, seria isso, mas a grande questão, o desafio que nos coloca é um trabalho que a gente faz continuamente a cada semestre, a partir das demandas dos alunos, levamos para discussões, e a gente sabe que fazer as mudanças que são necessárias dentro do espaço, né, da uma universidade pública, por ser majoritariamente burocrática, a gente demora muito mais, né, do que dar uma resposta imediata para essas demandas dos alunos. Mas é um esforço que a gente está fazendo e cada vez mais professores e professoras estão se unindo, né, juntamente com técnicos administrativos e educacionais e com outros alunos sensíveis a essa temática. Então, certamente, num prazo, né, de tempo aí curto, a gente pode estar promovendo grandes mudanças dentro da instituição. E agradeço o espaço aqui no evento SEMEAD para a gente poder discutir temas tão relevantes e importantes como esse, né? Então, obrigado. Obrigada, Marcos. Muito bom. Bem, então, acho que já vou partir para a minha fala. Eu estou até fazendo uns recortes aqui por causa do tempo, né? A gente lê, tem bastante coisinha, mas eu vou tentar ser sucinta. Eu queria começar dividindo em dois momentos, eu acho, duas partes. A primeira é onde eu quero tocar na relevância dos 3 temas aqui, tá? Então, a relevância do tema, as justificativas que sobram, é um tema que, né, às vezes a gente olha um artigo e fala, mas você não conseguiu, né, justificar aqui, né, o quão importante é. Aqui não, aqui nos sobram, né, nos sobram, porque é uma temática que não pode ser tratada e nem aceito que seja dita como modismo, a gente já sabe disso, né? Mas antes não se falava porque não se olhava para isso, então nós errávamos. E agora estamos buscando minimamente reparar erros. Esse é o ponto. E não dizer que é um tema da moda e que é um tema descontrolado, e talvez, né, um ponto importante que toca nos 3 trabalhos, e que o nosso ali, né, quando vem falar de praxis, destaca essa importância do conhecimento e embasamento teórico, né? Então, é um tema que nos foi jogado, e aí nasce lá como ações afirmativas, aí chega aqui via subsidiárias, primeiro texto é dos anos 2000, eu reconheço, eu não reconheço, algumas coisas eu aceito, outras coisas eu não aceito, eu não compreendo que é uma pessoa com deficiência, né? Eu não compreendo, e agora a gente começa a entender, até porque há diagnóstico. Gente, e aí quando as pessoas falam, mas agora tudo é, né? Acho que a Débora deve ter ouvido muito isso, e a gente ouve isso, tudo é TDAH, tudo é TEA, né? Agora todo mundo tem. Então, as pessoas, elas banalizam, isso é muito perigoso, né? Mas, gente, a AIDS, ela era tida como uma doença de né? Só para homoafetivos. Pessoas tiveram que conviver com isso.
né? Há pouco tempo atrás, né, a própria homossexualidade tratada como uma doença. Então, nós temos incoerências que precisam ser ditas, que precisam ser tratadas para não achar que nós não estamos, né? Nós estamos agora começando a entender o quão equivocados os conceitos são trazidos, o quão equivocado que as pessoas possuem são vistos, né? Então, acho que esse é um ponto que os 3 textos apontam, e aí 2 especificamente vão para grupos, né? E um que diz assim, ó, tem que ter conceito, tem que ter teoria, tem que ter um aporte para que a gente possa embasar melhor, né, aquela sensação que a gente tem de que todo mundo sabe sobre o assunto, né? Não sei se vocês sentem isso, mas todo mundo sabe sobre o assunto. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é a importância, a relevância, parabenizar. Eu acho assim, tem que ir por essa linha, né? Tanto quando a gente está olhando para jovens, e aí o texto do Marcos, né? O texto de vocês, assim, eu estou na Universidade de São Paulo, à frente aí da gestão, e o quanto é difícil, a gente está enfrentando isso com os nossos alunos, né? A gente tem uma FUVEST hiper mega inclusiva, com uma prova em Braille que eu olhei e fiquei apaixonada, com mapa de calor, você vai vendo as cores pelo Braille, né? Você vai vendo assim, né? Quem, né? Cada um, e aí a pessoa, né? O deficiente visual, ele consegue saber que está mudando de cor. Só que quando entra na USP, não tem mais nada para ajudar. Tem um relato lá no texto que também fala isso, né? Olha, eu entrei, o vestibular tinha questões e agora eu estou aqui e não tem, estou desamparado. Um perigo, um perigo. Não podemos ter uma porta de entrada que nos abraça e um lugar onde nós não vamos pertencer, né? Esse é um ponto. O que vai acontecer com os neurodivergentes também, né? Muito, mas muito. Aí, sala, tempo extra. Então, só que aí a gente tem o quê? Uma coisa prática. Agora vem meu segundo ponto, né? Nós temos uma coisa prática, nós temos uma relação muito dada de causa e efeito, só que nós temos textos que estão perpassando por isso, né? Que coloca uma questão de uma abordagem interpretativista, né? E aí eu acho que é um ponto da gente discutir muito. A Thaís que vem aí com a questão da praxis, mas com um modelo que tem, né? Que vai caminhar no máximo aí numa abordagem pós-positivista, e a gente já conversou bastante sobre isso, né? A Débora que vem numa revisão sistemática ainda pouco, mas né, é a tentativa. E eu acho que o grande ponto que a gente precisa andar, porque momentos como esse a gente tem que pensar o seguinte: o que nós vamos fazer? Porque está dado o cenário. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe de tudo. O que nós, enquanto academia, nós, enquanto pesquisadores, pesquisadoras, o que a gente faz, né? Então, o primeiro ponto é que os nossos textos tenham claramente a ontologia disso, a base disso, para pensar epistemologicamente. Eu acho que é esse quando falei com a Thaís, vamos trabalhar a gestão da diversidade, era justamente essa falta. De onde está nascendo isso? É como se nós pegássemos algo pronto e aí a gente joga dentro da empresa, tá na empresa, e vamos falar empresa não, vamos falar organização, tá dentro da universidade, tá dentro das organizações, cada um precisa de um jeito. Eu ouvi um dia, né, de uma pessoa da universidade aqui, Eliane, nós não estamos fazendo políticas de inclusão e de diversidade porque a USP quer. Nós estamos fazendo porque a sociedade está nos obrigando a fazer. Isso é, assim, fundamental pensar, né? Então, quer dizer, não está muito no âmago de quem de fato está fazendo. Está mesmo nas pressões. E essas pressões, o que elas estão fazendo? Elas estão transformando questões de extrema subjetividade de forma muito pragmática e que nós estamos fazendo uma causa uma relação de causa e efeito. Quando o Marcos coloca assim, né? Não tem um padrão das pessoas. Então, o curso X recebe assim, o curso Y recebe assim. Você fala, né? Não tem um padrão. Só que é justamente a quebra de padrão que a gestão da diversidade quer promover.
Um dos pontos, essa quebra de padrão, porque a padronização, ela engessa, ela massifica, ela oprime. E aí, o ponto não é, né, não é o curso, são as pessoas. E a gente começa para tentar facilitar, e aí eu falo, qual é a ontologia da nossa discussão? Onde nasce isso? Em que a gente vai se apegar, né? Porque depois os paradigmas que nós iremos olhar para estudar isso ficarão mais claros, a perspectiva ontológica, né? Porque daí eu estou dizendo a essência, de onde nasce isso, né? E aí nós temos que começar a trabalhar isso nos textos, porque nós vamos avançar, como nós não temos, e isso é fato, o que nós temos são artigos que vão buscar estudar grupos específicos, aí a gente sabe que massificamente nós vamos cair em gênero, depois a gente cai em etnia, depois a gente está vindo para pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIAP+, né? E agora, o que eu acho, né, fantástico, a Débora fazer um trabalho exclusivamente com né, autismo. Porque daí a gente começa a fazer os recortes para que nós possamos subsidiar, né, seja as organizações, ou que as pessoas possam saber que existem grupos, né? A gente fez um trabalho, estava até pensando nele, Thaís, depois temos que resgatar lá o das mulheres com deficiência, né? Temos que ver esse trabalho aí. Foi com mais de 300 mulheres, só mulheres com deficiência, né? Nós trabalhamos isso. E só que o grande ponto é, saímos de onde, né? Saímos de onde? E aí, falando sobre isso, eu queria apontar duas coisas, vou apontar sobre os textos de vocês, sobre o nosso, se vocês quiserem fazer apontamentos, são muito bem-vindos, né? No meu não vou apontar mais, porque eu já apontei tanto aí para a Thaís, tanta coisa, né? Nós já estamos, então depois se vocês quiserem trazer, mas aí eu queria fazer comentários, né? O primeiro, sobre o que a Débora traz, e Débora, depois você colocou, né? Foi um estudo bem preliminar, e aí, né, essa revisão sistemática sua, eu queria te dar duas dicas em termos, eu acho que talvez já tenha avançado um pouco, mas, por exemplo, o seu objetivo, você não tem um objetivo geral, né? Você traz ali, ó, definiu-se como objetivos desse estudo, inicialmente por meio de uma revisão sistemática da literatura, porque o que acontece? Você vai fazer uma revisão sistemática, você tem que dizer que o objetivo, então, é levantar né, fazer uma revisão sistemática, e aí qual que é o intuito disso, o que é super pertinente, que vai muito na linha do que a Thaís fez também. Nós não tínhamos muito direcionamento e a gente propôs um modelo onde ela faz uma revisão para poder, né, levantar isso. Eu acho ótimo, mas eu acho que você precisa deixar isso mais claro para a gente, tá? Quando eu tive uma dificuldade em entender, primeiro pelo objetivo, então, olha, tá, nós não temos, então vamos olhar a literatura. Quando você fala da ODS 8, eu acho fantástico que nós temos que balizar pelas ODSs, só que, assim, a ODS, eu não escrevo para atender a ODS. Existe uma ODS, né, que promove, provoca, que está ali, e aí eu vou diante disso. Então, assim, eu já venho escrevendo, e aí, porque quando você vem trazendo os resultados, daí você evidencia as ODS, eu acho que não. É como que os estudos que estão sendo feitos, né, atendem à ODS. Sabe por quê, Débora? Porque a ODS vem depois dos estudos. E isso é um ponto que eu senti bastante falta. Quando você faz a sua revisão, você não diz o período de recorte do tempo, né? Então, coloca para nós se são os últimos 5 anos, se são os últimos 10 anos. Eu fiquei pensando, né? Porque ó, a gente sabe que no Brasil, gestão da diversidade, o primeiro texto que é funcionalista dos anos 2000, da professora Maria Tereza, né? Então, eu acho que isso é importante para você poder começar a consolidar esse espaço, enquanto pesquisadora da área. Você tem que dizer para nós se lá em 1980 alguém sinalizou isso de alguma forma, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, inteligência emocional. Todo mundo parte do Goleman dos final dos anos 90 ali, e, gente, o Goleman só se apropriou de um conceito tratado lá em 1920, 1910, 1920, por um psicólogo, um psiquiatra, que olhava empatia.
E a empatia seria o grande precursor, né? O grande construto da inteligência emocional. Eu acho que a gente consegue encontrar, você consegue, olhando assim um pouco bem mais para trás, se nós não teríamos alguém que já mencionou isso, e pode ser na psicologia, pode ser ali na área da própria educação, entendeu? Então, abre um pouquinho mais esse escopo, né? Como você já disse que andou bem, eu não vou tocar em pontos aqui, eu acho que você já entendeu, né, que de fato a forma como o texto está, ele deixou assim, então, datas, né, porque qual recorte foi, o que os principais, e aí as metodologias, importante para a gente saber, né? Agora, quando você tem pontos ali no final, caminha bem, a hora que lá na discussão você traz até, né, faz assim, qual que é a ideia da revisão sistemática? Você pegar os resultados e dizer, olha, eles estão andando nesse sentido. Então, eles contribuem nisso, mas eles estão deixando gap nisso, eles não olharam para isso. Isso é revisão sistemática. O resultado da revisão sistemática é esse. Então, há modelos, não há modelos. Há esforços mais qualitativos, então a gente entende que o quantitativo está aberto. Esse é o papel de um artigo que fala de revisão sistemática. Então, acho que isso vai engrossar bem o seu caldo. Chama para você, Débora, essa questão, mergulha aí em todas as áreas. Vai dar trabalho? Dá, mas é importante porque este tema você sai como seu no sentido assim, de você chegar e dar uma aula para nós, para que a gente possa entender se essa história começou agora, é datado, e aí você vai dizer, já se falava um pouco sobre transtornos, mas não se sabia que transtornos, né? E aí trazer para o campo organizacional, que é o grande desafio, né? Como que eu trago uma discussão subjetiva para transformar em política dentro da organização? Aí, tá vendo? A gente está num campo tranquilo, né, construtivista, aí depois eles não vão conseguir entender, porque a gente vai ter que, de certa forma, racionalizar em forma de práticas, né? Só que práticas que eles vão falar, mas está dando resultado? Né? Quando a Thaís fala do desempenho, a gente vai ali no que o Marcos trata, do capacitismo. Como performar, né? Falar de performance, de desempenho com pessoas, né, que vão ter sim algumas limitações, só que limitações que só vão existir se a organização não der condição para que elas estejam em pé de igualdade, porque é isso que eu ouço das pessoas com deficiência, né? E eu aprendi isso, de que a necessidade só existe se ela não for atendida. Então, se eu tiver uma rampa, pronto, eu tenho acesso. Acabou. Eu, cadeirante, tenho acesso. Se eu tiver, se eu, deficiente visual, tiver ali o braille, pronto, eu vou. Isso não vai falar da minha condição, né? Do mesmo jeito, se a gente abrisse para a mulher quando engravida e assim vai, e olha que nem é. Às vezes a mulher que engravida é quase vista como uma pessoa com deficiência, né? Então, a gente tem uma dissonância cognitiva. Nós temos discursos muito bonitos, mas nós temos ações muito diversas. Então, Débora, a minha sugestão é que você, né, já andou aí, você falou que já encontrou 40, eu já fui ficando mais tranquila, porque de fato, quando eu vi o seu texto, né, eu falei, faltou bastante fôlego aqui, mas era um preliminar, né? Deixar isso também, próximos textos que você escrever, que tiver muito preliminar, deixa isso bem destacado, tá? Olha, é uma pesquisa preliminar, de fato se reconhece, né, não só como limitação às bases de dados, porque ali eu acho que você também poderia, talvez se abrisse para outras áreas, você poderia ter encontrado, tá? Mas só como uma sugestão, mas eu sei que você já andou, então a minha sugestão para você é que você se aproprie disso, já que é teu trabalho, e traga tudo que você puder para a gente. Não só de agora, mas o que se tinha antes, quais as dificuldades, e lembrando que você, tanto, né, a questão nós temos cotas, as cotas só existem legalmente para pessoas com deficiência. É a única que existe, né? Que ninguém pode falar nada. Que de recente, né, 2 anos, 3 anos atrás, a gente queria projeto de lei para tirar, mas não conseguiu. Então, é a única que tem cota de fato. O resto são tentativas ou tratativas, tá bom? Aí, falando um pouquinho, Marcos, então entendi um pouco o seu texto, né? Junto aí a tua participação, eu acho que reforçando a questão do trabalho, né? Do tema,
Mas, assim, eu fiquei um pouco preocupada, né, com a questão mesmo com a metodologia do trabalho, tá? Porque, como é citado a abordagem, né, interpretativista aqui, então é um trabalho que vai trazer, né, coloca aqui, ó, interpretativo, com delineamento exploratório, descritivo, e cito Sampieri, eu fiquei preocupada, porque, no sentido, e qual é a minha preocupação? A gente tem, né, os paradigmas do Burrell, e aí lá dentro do quadrante dele, nós vamos ter o interpretativismo dele, que vai partir muito dessa condição, né? E aí eu lendo o texto e relendo, eu acho que seria importante deixar muito claro a forma como, porque a redação do texto, né, ela vai trazer em vários momentos a impressão mesmo dos próprios autores. E eu acho que nós precisamos. Então, quando você vê por exemplo, o Goffman foi citado, tem o estigma. Quando a gente pensa qual teoria abraça essa discussão, principalmente numa abordagem que tem cunho interpretativista, e aí, quando a gente está falando, né, do interpretativismo, e do Burrell, que é o que talvez mais se assemelha aqui, porque é fenomenológico, né? E aí o quadrante dele é um quadrante onde eu estou com o subjetivo, né? E estou com a regulação. Então, ele reconhece que o mundo social construído é esse, mas ele vai partir, né, da compreensão das pessoas em si para poder entender como agir. Mas aí, qual é a luz de qual teoria eu irei tratar isso, né? Há momentos em que é trazido lá no final ainda, né, a questão da resistência. A resistência, ela também pode ser um conceito, né? Então, tem vários pontos aqui, eu não vou entrar, porque senão a gente se estende muito, mas que eu gostaria de deixar como sugestão, né? Eu senti falta mais, né, desse aporte, e aí sim, porque daí eu fiquei pensando muito, né, ó, talvez aqui esse texto pudesse começar com onde se situa qual é a ontologia para se olhar o capacitismo, só que pense que o capacitismo já é algo pronto dessa discussão mal compreendida do fenômeno, então o meu preconceito ou o meu viés inconsciente, porque o texto traz falas dessa natureza, até que ponto é preconceito, até que ponto são viés inconscientes, para eu poder falar com essa comunidade, que eu acho que isso é fundamental, né? Eu trabalho muito hoje, a gente tem a nossa pró-reitoria, a USP tem uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento, né? Eu tô presidente da comissão de inclusão e pertencimento da minha unidade, e a gente está encontrando muito isso, e o principal caminho é falar, tem que falar, né? As pessoas não sabem, é isso que a gente ouve, isso de forma muito dada. Só que quando eu olho o texto, né, e vejo os relatos e a forma como traz, há também, né, assim, autores, tem 2 autores que são muito citados, né, só mais 2 autores, principalmente sobre o capacitismo. Então, eu acho que a minha sugestão seria que houvesse um detalhamento melhor, né, do que o Sampieri não é o nosso, né, ele é extremamente, né, ele é aí da administração, né, ele é bem processual, mais funcionalista, né, e aí a explicação de a forma como ele traz o interpretativismo é muito rasa para uma discussão como vocês trazem aqui. Então, eu acho que seria interessante trazer, né, fundamentar aí essa abordagem, e vocês têm o problema de pesquisa, né, que diz como o capacitismo se manifesta e permeia as relações sociais de pessoas com deficiência nos ambientes de inclusão educacional. Quando eu termino de ler, para mim não, né, assim, ficam relatos, né? Os grupos focais, eu não sei qual é a idade das pessoas, eu não sei o número das pessoas que participaram do grupo, senti muita falta, não sei as doenças, né? Quais são as deficiências ou doenças, né? Porque isso pode ser usado. Eu senti muita falta de conhecer o grupo, né? Você tem até um momento que fala, nós não
colocamos, né, ó, atribuímos o nome fictício, tá? Foram citados alguns, evitamos apresentar o seu perfil, mas a gente precisa saber a idade dos jovens e principalmente a deficiência, né, que os jovens têm dentro desse grupo. Quantos grupos, né? Quantas pessoas no grupo? Isso é fundamental também, eu senti bastante falta nesse sentido. E aí os relatos são relatos importantes, mas que estão apoiados, né? Qual é a teoria que vai suportar isso, né? Eu fiz recentemente um texto junto com como que é o nome? Fugiu o nome, mas ela faz pós-doc comigo, e de resistência contra a resistência, né? Tem uma teoria muito, muito pesada nisso, e outro ponto que não ficou muito claro, porque se é interpretativista, tem que ser uma pesquisa indutiva. E em momento nenhum isso está sendo mencionado, tá? Uma pesquisa indutiva, ela muda totalmente o modus operandi, só que daí eu estou indo para uma indutiva numa situação que vai discutir capacitismo, né? Então, a gente está oscilando aí, porque o interpretativismo, ela é não positivista de forma alguma, né? Então, porque até o construcionismo no análise de conteúdo, há quem diga que por ser sistematizado, dá uma pisada ali no positivismo, pós-positivismo. Então, eu acho que isso precisa, dado o caráter do texto, ficar um pouco mais, né, mais amarradinho, e aí fazer essa sintonia, porque, de fato, os relatos são muito importantes, eles dão margem para muita coisa, mas eu acho que a gente precisaria dar, né, a minha sugestão aqui, para você levar e para vocês discutirem, se for pertinente lá, é que consiga amarrar essa questão, né, dos paradigmas aí, e aí, como interpretativista, eu sugiro, né, trabalhar aí o Burrell e o Morgan, ok? Então, de modo geral, só para contribuir minimamente aí no que fizer sentido para vocês, pensando futuras publicações agora em revistas, o que é um fato, né? Procurar as revistas que estão olhando para esses temas, mas que vão bater mesmo, eu acho que nessa questão que eu venho já há um tempo muito preocupada, e isso começou com os estudos, né, observando os estudos de gênero. Então, quando a gente vê isso, a Thaís sabe, a gente vai observando os estudos de gênero e todo o artigo entrega a mesma coisa, né? Então, a gente vê que a mulher ganha menos, a gente vê que a mulher não ocupa os espaços, a gente sente, tá? Posso falar que eu sinto na liderança o que é, tá tudo aí. Mas e daí? Qual que é o passo que nós vamos dar? Porque isso aí a gente já está falando, eu falo isso desde 2011, eu estou observando isso. Foi aí que eu disse, olha, eu acho que a gente está precisando encontrar novos caminhos teóricos que possam, ao menos, trazer para nós uma luz. Foi aí que nós entramos na teoria feminista. Porque talvez a teoria feminista consiga nos trazer algo para falar, os estudos de gênero estão sendo reprodutivos, porque nós não estamos olhando para aspectos de tal natureza. Aí, quando você vai para Fraser, e aí o trabalho de vocês, Marcos, fala muito de crítica, né? Mas eu não vi um autor, né, que traga esse criticismo para a gente, né, para que apareça ali junto com os relatos, né? A própria Fraser vai fazer uma crítica extrema, primeiro, né, ao liberalismo, né? Ela vai falar tudo e vai falar de um feminismo que mais prejudica do que ajuda. E acho que ela é muito pontual porque ela diz assim, olha, a gente está muito preocupado em quebrar os tetos, né? De chegar até os tetos, aliás, e aí a gente quebra o teto de vidro, passa um pouquinho, mas a gente não está olhando para as mulheres que vão ficar limpando esses vidros. Então, até que ponto o feminismo de fato está avançando? Eu acho que talvez vocês buscarem um pouco alguém, né, ou autores, ou linhas teóricas que tragam esse tipo de provocação. Vai conseguir fazer com que esses discursos, né, esse mergulho, ele mostre de uma forma, né, mais forte ainda por que que isso acontece, né? Então, a minha sugestão, e eu venho já trabalhando isso, por isso o tema da Thaís, né, em gestão da diversidade, vamos olhar o todo, porque depois, para entender essa base, para que quem está vindo com as partes desse todo entenda de onde a gente sai, né? Se a gente sai de uma perspectiva epistemológica totalmente positivista, como que nós vamos fazer pesquisa que trabalhe subjetividade,
né? Então, deixar claro qual é essa ontologia, para que a episteme fique mais direcionada, para que a gente fale com o mercado, que é muito difícil falar, né? É muito difícil falar com o mercado, gente. Como é resistente o mercado. Não, vai começar a falar de mulher? Não acredito. Ai, professor, já passamos dessa fase. Que passamos dessa fase, gente? A cada 5 horas uma mulher está morrendo por feminicídio. Então não passamos de fase nenhuma. Só que essa resistência a gente enfrenta o tempo todo. Se a gente não conseguir sustentar teoricamente numa linguagem que eles entendam e elas entendam, a gente vai continuar reproduzindo resultados que vão trazer isso. A visão é o capacitismo, vai trazer a exclusão de jovens, ou jovens não, adultos, todos que tenham transtornos, que são neurodivergentes, e políticas de diversidade para inglês ver. Gente, tem 3 formas, né? Que a Thaís colocou 3 formas de fazer gestão da diversidade, né? Uma que é a voluntária, que essa gente pouco conhece, a outra que é compulsória, e a outra que é, né, que ele diz que é a de capitalização. Então, se a gente está buscando capitalizar a diversidade, a gente não tem problema, está dentro de um funcionalismo, mas nós precisamos, enquanto pesquisadores desta área, provocar um pouco mais para mostrar que nós não vamos resolver com manual de inclusão. Não dá, gente, porque nós estamos falando de valores, de crenças, nós estamos falando de percepção. Né? Então, num manual de boas práticas, né, Thaís, que até foi criticado, eu falei, vamos fazer um manual de boas práticas? A gente tenta, mas a gente sabe que cada um vai ler e vai entender de uma forma diferente. Eu acho que esse é o ponto principal dessa mesa nossa, que tem temas fantásticos e que a gente acho que tem uma missão muito difícil aí, né? Que é tentar encontrar um enredo, mas um enredo consistente, né, com embasamento teórico que seja ouvido, para que a gente não escreva só para a nossa comunidade, né, que a gente chegue, gente, aos outros espaços, porque nós temos que chegar. O Marcos terminou falando assim: a universidade pública é muito burocrática. Marcos, é burocrática, mas mais burocrática que ela são as pessoas que assumem os cargos dela e não pensam em momento nenhum em tentar flexibilizar minimamente aquilo que dá. Porque hoje eu estou na gestão e eu sei que dá para fazer, flexibilizar sim, tá? Então, às vezes é melhor manter, porque, né, nós tivemos para fechar, a gente conseguiu implantar na Universidade de São Paulo uma resolução de uma lei federal, de uma lei do Supremo, que permite. Foi uma loucura isso, né? Mas a gente tem fé, acredita e vai. Essa lei, ela permite, que fala sobre redução de jornada, e ela é para pessoas, servidores que tenham deficiência ou que tenham dependentes com deficiência, que não permita que o horário de trabalho não é condizente para os cuidados, para a assistência com aquela pessoa. Ela própria, dependendo da deficiência, ou filhos, mais filhos e pais. Nós conseguimos, né, a Universidade de São Paulo hoje tem uma resolução que permitiu que fosse implantada a redução da jornada de trabalho sem prejuízo de salário para pessoas com deficiência ou que possuem parentes diretos, né? E aí filhos e pais, mães, e cônjuge, para cuidar. E nós tivemos eu acho que eu vou sair feliz dessa universidade, do cargo de gestão que eu tô, só por ter conseguido isso daí, porque nós tivemos, e aí havia as pessoas em desespero, como assim? Agora não vão mais trabalhar? Agora não vai ter mais quem trabalha? A gente ouve isso, né? Nossa, agora 2 horas a menos, quem que vai trabalhar? Aí, ou então eu ouvia isso, né? Como nós estamos no espaço de discussão aqui, eu posso trazer. Ou eu via isso. Poxa, agora vai vir um monte de vagabundo aí pensando, pedindo para não trabalhar. Eu ouvi isso. Você ouve coisas assim, elas são termômetro. E termômetro muito de temperatura alta para consciência de inclusão, política de acolhimento. Nós temos hoje na USP, eu vou falar só dos servidores técnicos administrativos, porque os docentes é uma categoria onde a redução da carga está sendo estudada ainda. São 13.500 aproximadamente, esse número oscila, tá? Porque pode aposentar hoje, pode entrar amanhã, então tá 13.500. Nós tivemos 163 pedidos, tá? 163 pedidos de redução de jornada, para mostrar o grupo que precisa disso.
Hoje nós já estamos andando, já temos 65 deferimentos, e a grande maioria são pais ou mães com filhos autistas, tá? Ou então com algumas deficiências, né? A gente já tem, vai ter, se o pai e a mãe for dependente, também vai poder, porque daí a gente já tem, né, quem cuida dos filhos e cuida dos pais. É outra coisa importante para a gente olhar, né? Que a gente está enfrentando aí os dois lados, um país muito mais envelhecido. Então a gente tem um monte de coisas para olhar. E a USP implantou isso, teve resistência, mas conseguiu. E aí a gente consegue com números mostrar, né, quem de fato busca. Então, só para compartilhar com vocês que dá, mas é difícil, tá bom? É difícil, mas a gente conseguiu implantar uma política mínima que fala de acolhimento. Eu acho que é isso que tem que chegar. E desculpa aí me estender, mas eu queria compartilhar isso com vocês, até para incentivá-las e incentivá-los um pouquinho nessa caminhada aí, nesse tema que vocês têm. Então, eu vou abrir agora para quem quiser trazer aí, né, mais impressões. Não sei se o Luiz Henrique quer colocar algumas coisas, porque ele é o nosso líder de sessão junto com Rose, né? Se quer trazer. Ô, Luiz Henrique, eu te conheço, não? Eu conheço? Eu estava olhando E para a gente você. já teve banca de TCC no Envio de Gestão de Pessoas, que eu sou orientador, então É já isso aí, tivemos Luiz aí. Henrique. Eu estou conhecendo esse rapaz, São né? tantos, né? Tantos professores, né? Não, mas eu te conheço. Não, eu guardo muito fisicamente. Então, não sei, se você quiser apontar alguma coisa para o pessoal e Uhum. a gente já abre aí. Eu acho que eu queria dar uma contribuição, principalmente porque eu acho que o trabalho da Débora, até porque eu acabei de fazer a minha revisão sistemática da literatura da minha tese. Então, eu acho que a professora Eliane trouxe bons apontamentos ali, que é o fato de talvez você ampliar, não apenas para a área de negócios, né, já que você achou só 10 artigos. E sabe uma coisa que eu fiquei, assim, eu esperava mais, talvez, no seu trabalho, a questão de análise de pesquisas futuras, porque você traz isso lá no seu objetivo, só que quando chega lá no final, isso não é muito discutido. E é algo que é muito cobrado hoje pelas revistas, porque se você for ver lá nos artigos de revisão sistemática da literatura, se tem muito lá no final uma agenda de pesquisas futuras. Então, elas têm cobrado isso dos artigos. E foi algo que eu fiz até na minha revisão da tese. Eu li todas as sugestões de pesquisas futuras dos artigos que eu acabei selecionando, e lá no final eu criei uma agenda de pesquisas futuras e fiz essa discussão. Então, acho que isso vai trazer bons resultados para o teu trabalho, né? Para a publicação, que eu acho que com certeza você quer publicar. Gostei do teu artigo também, né? Li ele, vi lá o que você trouxe, né? Toda a dificuldade que muitas vezes as pessoas com autismo têm no ambiente de trabalho, né? São vistas como pessoas rudes, estranhas. Muitas pessoas também tentam mascarar isso para não sofrer no ambiente do trabalho. E uma pergunta, né, que eu te faço é de que forma que você acha que hoje as empresas elas podem contribuir com isso? Fazer com que as pessoas consigam se abrir, falar, né, sobre a sua situação e como que ela poderia trabalhar um espaço de maior inclusão para essas pessoas, porque como é que a empresa vai conseguir trabalhar políticas se as pessoas não se abrem sobre a sua situação no ambiente de trabalho, né? Não, perfeito, Luiz. Obrigada pelo teu comentário. Acho que estou anotando tudo aqui realmente para aprimorar cada vez mais e fazer um trabalho que não seja só um trabalho por si só, mas seja um trabalho que minha professora provocou aí para realmente balançar as estruturas para que as pessoas pensem a respeito. Então, eu queria primeiro agradecer por tudo. Agora, Luiz, pegando a sua pergunta, o que eu já tenho visto tanto nos outros estudos que eu fui lendo e preparando e resumindo, e também nesses pré-testes de contatos que eu não posso fazer a pesquisa, não posso fazer entrevista ainda por conta do comitê, né? Mas o que eu tenho visto é que eles falam que uma grande barreira inicial que precisa ser ultrapassada, até para que as pessoas se sintam melhor, é a conscientização a respeito da condição autismo. O que é o autismo? Então, hoje, está falando muito na mídia? Tá. Mas se você parar para perguntar para cada pessoa o que eles interpretam como o que é ser autista, ainda tem muito do que foi falado nos filmes da década de 90, né? Aquela bem como é que a pessoa deveria se portar, ou espera que a pessoa seja um gênio, ou espera que a pessoa faça movimentos estereotipados lá que é uma das características e tudo mais. Então o que a gente tem, eu a professora, né? O que a gente tem visto eles estão fazendo grupos de afinidade internamente, então tem uma empresa grande aqui em São Paulo que falou que tem feito isso expressamente, faz grupo de afinidade, pode ser aberto tanto para profissionais com TEA, que já tenham se revelado, quanto pessoas interessadas no tema, quanto pessoas que tenham familiares.
E aí eles começam a conversar nesses grupos internamente na empresa, e isso já tem mostrado resultados. Um outro movimento que eles têm feito para melhorar esse conhecimento inicial e tornar o ambiente menos hostil é fazer um treinamento específico para líderes e gestores das áreas. Então, eles chamam de palestras de sensibilidade e tudo mais, e vão fazendo todo esse trabalho, conversando e fazendo esse apoio. Uma outra que eu anotei já dessas conversas, eles têm contratado essas empresas específicas, tipo a Especialistane ou outras, né, outras associações, que chegam e fazem uma consultoria constante. Então, é um time de profissionais da área da saúde também, então tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem médicos, às vezes associados, tem profissionais do RH que fazem a ponte, e eles acabam fazendo esse contato direto até para falar como eu lido com essa situação, né? Porque a gente tem alguns relatos da professora Valéria Aidossa, não sei se eu estou falando o nome dela corretamente, mas ela coloca em alguns artigos aí que eu li, não estão nesse trabalho, mas estão no meu projeto de pesquisa, que às vezes como tem algumas características do autismo que podem ser interpretadas como ser rude ou não ter vontade de fazer ou irritabilidade, como é que o gestor pode trabalhar da melhor forma para que aquela pessoa não se sinta mal ou o gestor não ache que é algo contra ele. Então tem todo esse trabalho. Então por isso que é tão complexo. É por isso que os comentários que eu tenho ouvido das organizações em si, que eles estão vendo resultados positivos, têm visto melhoria, pessoas que se sentem melhor, têm falado a respeito. No entanto, eles ainda enxergam dificuldade para escalar o programa. Eles têm, por exemplo, essa empresa bem grande aí, tem 20 profissionais contratados. Eles queriam escalar muito a operação, mas eles falaram, eu não consigo ainda. Eu dependo muito de todo esse suporte externo, de assessoria, de grupos e tudo mais, para eu conseguir fazer o meu programa. Eu ainda não consigo, eu mesma, eu enquanto gestora de RH, eu não consigo assumir a função e contratar cada vez mais gente. Então, eu abro uma vaga só para uma função, testo, vejo se funciona, faço os ajustes, então acaba sendo bem oneroso e ainda não consegue acelerar. Mas isso eu espero agora com as entrevistas e rodando de fato o projeto, identificar de fato o que o pessoal está falando e aí, pegando a preocupação da professora, trazer sugestões. E aí, como é que eu posso, então, superar essa barreira? Como é que eu posso ajudar nos treinamentos? Eu estou aqui, estou lá. E aí, uma das coisas que eu fui fazer para o projeto em si é estudar melhor o autismo. Então, fui lá fazer curso no Einstein, fui lá fazer curso não sei aonde, para eu entender o que os profissionais da saúde estão falando a respeito. Porque senão eu vou ficar aqui falando das organizações, que a professora comentou, faça isso, faça um manual, vamos lá, e eu não entendo nem o que o profissional passa, né? E cada um é muito diferente do outro, eu não posso criar uma regra para todo mundo. As deficiências entre si são diferentes e as pessoas com TEA entre si são diferentes. Então, como é que eu faço para trabalhar tudo isso? Então, é um desafio bem grande, até por isso que eu atrasei, assim, eu tive umas questões de saúde também, atrasei para terminar minha revisão sistemática, porque tinha todo esse aprendizado da situação para avançar, mas bastante foi isso. Não sei se eu respondi. Luiz, deixa eu só aproveitar. Ô, Débora, eu acho que depois a Thaís já disponibilizou, né, Thaís, lá a dissertação, porque a questão da cultura eu acho que é um elemento e deu no modelo. A cultura, ela influencia muito as práticas, né, a gestão. E aí foi o nosso grande dilema. A Thaís até se perdeu um pouco ali, né? Porque até que ponto a cultura era a cultura organizacional mais funcionalista, era a cultura organizacional, né, não funcionalista, porque é difícil. Aí, né, até foi difícil porque tá tudo muito, né, o eixo que tá. Mas se você depois quiser dar uma olhada no referencial, porque, né, deu muito bonito ali, gente. É bonito de ver, bonito e triste, porque é o seguinte, tem que mexer na cultura. E nós aqui sabemos que cultura é uma coisa dificílima de mudar, né? Então, tá aí, eu acho que talvez um ponto para você trazer como um elemento a hora que você já estiver falando com os seus entrevistados, tá? Traz à luz, dá depois uma lidinha na dissertação dela, principalmente ali na parte do referencial, para ver se faz sentido para você um pouquinho, porque, né, acho que esse é o nosso papel.
de como fomos lá e olhamos. Será que faz sentido eu chamar a cultura para o que eu vou ver agora? Tá? Só Com como uma certeza. Não, sugestão. excelente. O seu nome tá como Thaís Fernandes só, Isso, Thaís Thaís? Fernandes. Você É da entra USP? no nosso banco de teses USP, Tá, Thaís Fernandes e Eliane Berlatz, orientadora, aí você perfeito. encontra ela. Nossa, Se obrigada. Não, não muito tiver lá na base ainda, você me dá Já um tá. toque que eu mando para você. Não, tá aí. beleza. Não, Mas combinado. tá, Obrigada. eu já assinei o documento, já tá no É. nosso Ah, então não, repositório. perfeito. Agradeço bastante, porque ainda estou montando as pecinhas do quebra-cabeça É, para fazer bem completo, assim, o máximo completo possível. Até pedir extensão aí de prazo para conseguir fazer a hora o que você mais completo respondeu para o possível. Luiz Henrique, eu senti isso, por isso que eu tô Não, sugerindo ótimo. para Não, é você, bom. Muito tá obrigada. bom? Eu estou indo atrás de ouvir aqui o que o Marcos falou também, estou anotando algumas ideias que vocês sugeriram para compor uma análise bem rica e eu agradeço muito que a sessão está ajudando bastante. Obrigada também, viu, Marcos? Para todos vocês. Alguém quer mais colocar Eu só, alguma eu só coisa? ia falar anteriormente que eu acho que, né, a pesquisa aplicada da Débora vai trazer bons resultados aí, né? Trazer essas estratégias que outras organizações também vão poder utilizar e servir como base, né? Então, eu acho que isso é bem interessante, porque a revisão deve ser o primeiro passo da sua pesquisa, que a gente faz para entender o tema, até como você trouxe, Exatamente. né? Foi entender o que é autismo. E eu vejo hoje também, fiz a revisão da minha tese com o meu tema, e se eu pudesse voltar lá atrás, entendendo tudo que eu entendi sobre o meu tema hoje, ajudaria muito mais, né? Então, eu acho bem interessante. E eu queria Obrigada. fazer uma pergunta para a Thaís, né? Eu vi ali que a professora falou que ela gosta de falar, mas eu te entendo, Thaís, porque a gente passa anos estudando o nosso tema de pesquisa. Eu estou no meu terceiro ano de doutorado, vou passar 4 anos de doutorado para chegar lá e falar em 30 minutos? Não, não É dá, não isso tem aí, como. A gente tem muita coisa para falar, professora. tá certo. Não, eu Mas entendo. Só não pode estourar o tempo dos outros, né? Mas ela sozinha já estourou lá na defesa dela, ela já falou mais que tudo, é que ela tá mais nervosa lá, né, Thaís? Não, mas acontece. Eu sou uma pessoa que eu gosto de framework, eu gosto de olhar modelos, assim, e não criticando o teu modelo, mas uma dúvida que me surgiu quando eu olhei o teu modelo, eu assisti o teu vídeo, você explicou as setinhas lá, e eu me pergunto, né, até que queria que você falasse um pouco, será que a cultura, ela não poderia influenciar a imagem do que as pessoas veem da empresa? Porque no próprio texto você traz lá, né, em alguns países as organizações podem receber reconhecimento pelos selos e prêmios, né? Então a gente percebe que o reconhecimento do público ele pode estar afetado pela cultura, né? Porque em diferentes culturas a pessoa ela pode perceber a própria diversidade como algo que para ela vai ser interessante ou não. E daí eu vi que essa setinha não estava presente no teu modelo, então é uma dúvida que eu fico. Tá, bom, vamos lá. Já está acabando o tempo, então vou resumir. Eu não achei, assim, todas as setinhas e as bases que eu coloquei no modelo, eu procurei alguns artigos que embasassem. Eu não achei embasamento para conseguir ligar essa setinha. O que você falou faz muito sentido, sim. Eu acho que é até uma coisa que pode enriquecer o modelo futuramente. Porque a gente tem os selos, mas, por exemplo, no Brasil não tem muito. Aí eu estava focando bastante em textos brasileiros, então eu não achei. Eu achei mais assim, ligação direta com a cultura e cultura organizacional. Nossa, tem muito texto. Então, por isso que eu não coloquei, tá? Pensando assim, e também o meu objetivo na dissertação era a cultura. Então, o que eu mais olhei a fundo foi a cultura. Essas outras esferas, para simplificar o modelo, eu acabei não trabalhando as interrelações entre elas. Mas se for ver dentro da organização mesmo, a gestão de pessoas influencia o desempenho, a gestão de pessoas influencia a imagem, a gestão de pessoas influencia a cultura influencia a imagem. Então, por isso que eu não gerei esse monte de setas. Mas é muito interessante, sim, o que você falou, até porque assim, muitas coisas influenciam a imagem, né? A cultura, eu acho que, na verdade, assim, o que a cultura não influencia dentro da organização? Na minha visão, estudando cultura, tá? Mas eu acho que é muito válido, sim, para trazer isso. Eu só não trouxe nesse modelo específico, porque eu não achei uma base, um artigo que embasasse eu colocar. Mas eu acho que é válido, sim. Isso é um ponto importante, porque a Thaís teve muita dificuldade para encontrar literatura. Então, vocês estão vendo? Então, a gente teve primeiro também para situar. Por isso que nós ficamos ali numa perspectiva mais pós-positivista mesmo.
embora eu trabalhe muito, né, abordagem mais qualitativa, mas por que, só para, né, explicar, por que nós fizemos uma quant? Justamente, eu falei, vamos fazer uma quant, Thaís, porque parece que os números, as pessoas estão mais abertas a ouvir números do que relatos. Parece, né? Então eu falei, vamos tentar. Gente, é um grito de desespero, estão entendendo? Vamos tentar fazer. E aí, é claro, entra no, né, nesse ponto. Então a Thaís teve dificuldade e esses elementos que ela traz, eles vão ficar mesmo carentes. E aí, por isso, né, no texto completo, ela fala, não tem mesmo. A gente não é que não tem no sentido de que eu não procurei. Não tem na relação, né, no estabelecimento da relação, porque a gente nunca pode falar que não tem, porque nós não conseguimos acessar todas as bases, né? Esse sempre é um grande perigo nosso, mas só para, né, mostrar aí também essa dificuldade que ela teve. Não, entendo, sim. Eu teria várias perguntas aqui, né? Mas em virtude do tempo, eu vou fazer, Ai, acho que nosso tempo, né? eu vou fazer a última para o Marcos, ou eu não sei se a Rose também tem alguma pergunta, posso abrir para a Rose questionar, tá? Mas gostei do artigo de vocês também. Eu fiquei muito triste, assim, porque era para o professor ser um aliado, né, dos alunos, e a gente percebe ali que muitas vezes os professores são pessoas que não estão dando suporte, né? E daí, eu não entendo muito sobre a literatura, e é até uma pergunta que eu trago, porque você trouxe a perspectiva da universidade pública, a professora também. Eu fui aluno dos dois contextos, né? Só que eu percebo que na universidade particular, a gente talvez tenha, né, um ambiente mais receptivo para pessoas, né, com deficiência. Aí eu te pergunto, né, não sei se você tem base literária para dizer isso, há uma diferença entre essa questão de receber alunos de uma universidade pública e uma universidade particular, ou ainda existem todos esses problemas nos dois âmbitos universitários? Luiz, dos trabalhos que a gente leu, assim, até então, que conversavam com a nossa proposta, o que a gente identificou que tanto instituições de ensino superior público ou privada, elas enfrentavam os mesmos desafios, né? E os alunos entrevistados, eles apresentavam nos seus discursos as mesmas demandas e os mesmos problemas. Porém, nas universidades privadas, a resposta ela se deu de uma forma mais rápida, em alguns relatos, né, das pesquisas empíricas. E nas universidades públicas demorou um pouco mais. Ficou em processo de estudos, implementações, testes, alguma coisa assim progressiva, né? Então, pelo que a gente leu, então, assim, eu não sou egresso de instituição privada, eu fiz toda a minha formação em instituição pública, né? Nunca pisei dentro de uma instituição privada. Então, assim, essa questão dos alunos, eu não, da minha parte, eu desconheço, né? Então, o que eu observo no meu dia a dia, na atuação docente, é essa questão própria dos alunos e em um certo, vamos colocar assim, né, em pratos limpos, né? Os próprios alunos, eles têm medo de chegarem até os professores e comentarem sobre a sua deficiência. É como se eles expusessem ainda mais uma questão assim frágil e eles se sentissem, inclusive, com medo de serem atacados por essa condição. Porque a gente sabe que o ambiente acadêmico ele também é hostil à diferença, né? Então, por isso que eles preferem que a voz deles seja levada por outra pessoa, por um representante deficiente, né? Então é muito triste quando a gente observa que colegas não exercem essa questão da empatia, não tratam de uma régua, de uma certa forma homogênea todos os alunos, partindo de um pressuposto, né, de que todos têm as mesmas condições para cursar aquela disciplina, para ler aqueles textos, para fazer aquelas avaliações. Então, tu desconsidera a questão individual. E a gente sabe que também isso é muito difícil, porque assim como nós temos turmas, por exemplo, pequenas, com 15, 18 alunos, nós também temos semestres, disciplinas que nós temos 45, 50. Então, essa questão de como que a gente vai fazer as nossas adaptações pedagógicas, elas exigem que a gente faça um repensar constante daquilo que a gente está fazendo em sala de aula.
Então, aí a professora Eliane trouxe, né, a questão da padronização, não padronização, mas é no sentido, assim, de ofertar condições mínimas para esses alunos, né? Então, assim, por que que lá nas humanas, nas letras, na educação, essa discussão ela está bem mais avançada, na administração ela está ali intermediária, mas se a gente for nas exatas, essa discussão, ela quase não aparece. Então, assim, mas nós temos estudantes com deficiência em todos os cursos, em todos os campi da universidade, na URGS, né? E aí a gente observa justamente isso, essa questão de que, vamos colocar entre aspas, vantagens ou benefícios, né, são mais prestados aos alunos de determinados campi do que em outros. Então fica esse descompasso. Então é muito complicado, porque quais são as orientações que nós vamos receber para prestar o melhor auxílio, o melhor apoio para aquele aluno? Então, assim, a gente pode aprofundar, inclusive, esse teu questionamento que tu trouxe sobre a questão das instituições privadas e ver como que isso está acontecendo e trazer como um contraponto, deixar isso mais evidente no texto, o que eu acho fantástico, porque, né, traz essas questões assim, olha, quem gostaria de, com foco mais em instituição privada, já tem uma sinalização de literatura aqui para isso, mas o nosso foco aqui é instituição pública. Que aí a gente vai estar trabalhando mais fortemente. Mas sim, assim, a princípio, o que eu tenho de informação é isso, né? Acredito que a Gabriela tenha estudado em instituição privada, ela poderia, inclusive, comentar melhor sobre isso, né? Mas, a partir do que eu conheço, daquilo que eu li, eu posso te comentar isso, mas já com a anotação de que vai ser importante trazer isso no texto também. Talvez até colocar como sugestão de pesquisa futura, né? Lá no finalzinho, que o âmbito visto por vocês foi o público e talvez, né, outros estudos que venham a compreender uma perspectiva privada. Mas obrigado aí pelo esclarecimento, Marcos. Imagina, eu que agradeço. Bem, a gente está caminhando para o final, muito bom, né? Eu acho que a gente entra em dois campos, assim, pensando, né, a instituição privada, a gente tem as instituições privadas elite, e nós temos as instituições privadas, né, que a gente sabe que estão ali, né, levando com mensalidades muito baixas, qualidade de ensino baixo, também tem isso. Universidade pública, uma grande discussão sobre hoje a questão, né, da ampla concorrência, dos estudantes de escola pública. Então, é um mar de coisas, porque quando a gente abre para o diverso, você percebe, né? Pensando Exalc, a Exalc que deve ter não sei quantos alunos, mas são 7 cursos de graduação e sei lá quantos de pós-graduação, né? Que é uma unidade, a unidade que eu estou da USP. A gente tinha uma aluna cadeirante, uma, né? Ainda é do nosso departamento. Ainda que quando o elevador feito ali, jogado lá, né? Se não funcionar, ela não subia. Então, e eu tenho, como estou na comissão, tenho relato de um aluno com baixa visão. Ele nem é deficiente visual e está já há 3 anos, ele não passa, ele não consegue passar. E tem professor que fala assim, mas ele nem tinha que estar aqui, né, gente? Se não enxerga, não tinha que estar aqui, tá? Então a gente ouve isso, né? E ouve de outros professores, não, nós vamos dar assistência. Então, vocês estão entendendo o tamanho desse negócio, né? Quando o Marcos fala, e aí o Marcos falando, né? Olha, então eles me chamaram, eu sou um professor jovem, né? E a gente está acreditando nos jovens. Eu também estou, Marcos, acreditando nos jovens. Nossa pesquisa lá, né, com mulheres, né, Thaís, da área de agrárias, também é quantitativa, mas está dando sinais para nós de que mulheres jovens estão mais conscientes do machismo estrutural. As mulheres velhas, mais velhas, não tanto. Então, a gente está tendo uma esperança aí, né? Mas, quando a gente olha para a nossa sessão aqui, a gente vê que a diversidade está longe de chegar em qualquer lugar, pelo menos nos nossos espaços aqui, né? A gente não conseguiu ter nenhuma pessoa, né? Assim, todos nós aqui, por mais que a gente tente falar, isso me incomoda um pouco, né? E aí também acho que a gente não tem que ser criticado porque a gente deseja estudar. Também a gente tem que tomar cuidado, né? As pessoas, elas, mas quem é ela falando, né? Eu sou mulher, independente de qualquer coisa, sou mulher, né?
Mas eu sei muito bem, mulher branca, autoescolaridade, hétero, que não enfrenta um monte de dificuldade, sem deficiência, que não enfrenta um monte de dificuldade, mas sei muito bem o que é ser mulher neste país, né? Só que sinto muito por não ter aqui mulheres né, dessas intersecções para que a gente possa provocar ainda mais, porque tem, né, somos todas mulheres brancas aqui, minimamente, para começar falando de nós mulheres, né? E eu acho que é isso, né? Esse é o ponto. Tem que chegar, tem que chegar. E as pessoas acham que não chegam por motivos que não são baseados em preconceitos, resistências ou não, né? Ou não aceitação de um monte de coisa. Então, esse ponto, ele tem que ser trazido com muito cuidado para que as pessoas entendam, porque quando eu vou falar sobre isso, eu sou bloqueada na hora. Eu trabalho muito, né, pessoal, com essa questão de diversidade, dou aula disso, então eu recebo cada coisa, mas recebo muita coisa boa também, tá? Mas as coisas, eu recebo muita coisa ruim. Só que por um lado é bom, meu Deus, o que será da gente, né? Agora não, agora eu acolho aquilo, penso, tá? Fazendo né, referência a meu campus aqui, que é muito de agrária, embora eu não seja, mas rumino bem todo, né? Porque é um processo ruminante, rumino, e aí falo, vou entregar desse jeito. Então a gente vai entendendo como chega, como fala, como traz. Pessoal, tá funcionando. Tá funcionando. Eu, segunda-feira, dei uma aula para um grupo bem aí do agro mesmo, né? Não que o agro tenha que ter algo, mas o agro tem algo, tá? Eu não sei que algo é, mas ele tem algo e uma resistência ali. E eu fiquei muito feliz porque eram pessoas mais jovens, Marcos, e que estavam mais abertas ao diálogo, diferente da outra turma que se fechou a ponto de eu nem poder continuar a aula. De eu abrir um slide mostrando as diversidades e eles começarem a apontar e dar risada. Da risada de uma pessoa com vitiligo, da risada de uma pessoa com nanismo. Eu tive que tirar o slide porque eu fiquei constrangida, né? Então, a gente se depara com cada situação violenta e aí você fala, vou ou não vou? Aí não, temos que ir, mas encontrando uma forma de chegar para aqueles que não querem ouvir, para que minimamente nos ouçam. E eu acho que esse é o nosso papel aqui, né? Então, eu queria agradecer muito, né? Ouvir vocês, ler o trabalho. Eu acho que são trabalhos que vão sim, na prática, a gente pode mostrar, olha isso, né? Olhem para isso, tá dizendo isso, são dores de cada um. Né? Eu acho que esse é o ponto, são as dores, nós precisamos entender que as dores, elas são individuais. E quando eu digo que a sua dor não dói, eu estou sendo, né, extremamente egoísta, né? Eu não está fazendo sentido nesse mundo, né? Não está fazendo sentido. Porém, a gente tem que saber qual é a estratégia. Essa área de negócios é uma área estratégica. Então, que a gente busque quais serão as estratégias para levar toda essa subjetividade tão necessária no campo organizacional, de forma que ela seja acolhida e a gente, de fato, tenha políticas que façam com que a gente se sinta pertencido, pertencida, né? Então, eu queria agradecer demais vocês, dizer que foi muito bom da minha parte, eu espero que vocês tenham gostado também, né? Podemos fazer o fechamento aí, se alguém quiser trazer alguma palavra, e a gente... Porque nós temos um coffee, tá? Cada um com o seu... Cada um com o seu aí, né? Nós vamos para o nosso coffee agora, tá? Não sei se alguém quer Obrigado, comentar. professora. Pessoal, eu mandei um link aqui no chat para vocês avaliarem a sessão, né, que o SEMEAD sempre pede. E agradeço a participação da professora. Sempre aprendo muito com a senhora e foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Desejo muito sucesso. Espero que os artigos sejam publicados. É isso que a gente busca, né? E um Exatamente. abraço a todos. Obrigada aí também, Luiz Henrique, pela mediação, Rose, que deu apoio aí. É bom que aqui nós temos dois, gente, dois líderes, né? Maravilha, nós tivemos um público aí também, né? A Michele, Vera Lúcia, né? Débora, Marcos, Thaís, sigam aí. A Thaís tá sob o meu jugo, né, gente? Essa daí essa aí já está agarrada. Então, eu espero que vocês saiam aí, né? Que levem esses textos e coloquem, né? Imprimam aí
a identidade de vocês nesses textos, assumam eles, né? E aí, claro, a gente não pode mostrar isso em artigo, mas que seja a sua bandeira, né? Mas que seja a sua bandeira, que vocês consigam andar e abrir espaços, né? Nesse Brasil todo aí, minimamente, tá bom? E depois a gente olha internacional, mas eu acho que a gente está precisando resolver os problemas dentro da nossa casa. Aí depois a gente sai para mostrar para os outros o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau.